Aleluia. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, Glória a com o pastor Deus. Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a Deus pelo novo dia, graças a Deus por uma nova oportunidade. A gente está bem, amanhecer bem e meditar na palavra do nosso Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, no Salmo de número 18, versículos 30 a 36. Aprender juntos, porque é muito bom a gente ter esta iniciativa de começar falando com Deus, pedindo a graça de Deus, orando ao Senhor e sendo beneficiado pela intercessão da igreja. É maravilhoso. Me sinto muito bem. Só meio século e mais um pouquinho é muito bom. Então vamos à leitura. Salmo 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é a fortaleza, senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés firmes como das cervas. Põe-me nas minhas alturas. Ensina-me as mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustenta, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, é bom meditar na palavra de Deus. Todos nós escutamos isto e, de alguma maneira, somos incentivados a ler a palavra de Deus. Muitas pessoas fazem isto como um hábito. Se não lê, não se sente bem. Se não lê, acha que não dá certo a iniciativa que iria tomar. E não sei se isso é exatamente o que alegra o coração, alimenta a alma, satisfaz o espírito. Mas o contato com a palavra de Deus é muito proveitoso. O contato. Eu tenho o costume, pelo meu tempo, pela minha atividade nas mídias, eu faço geralmente uma espécie de apelo para as pessoas do mundo intelectual. Leia a Bíblia como um livro de história antiga, leia a Bíblia como um livro de culturas diversificadas, leia a Bíblia Sagrada, porque de alguma maneira a pessoa vai lendo e pode se despertar e, quem sabe, encontrar a razão da Bíblia Sagrada.
A Bíblia não é um livro simplesmente para elogiar, até porque critica mais do que elogia Israel. A Bíblia não é um livro para falar bem de Deus, porque ela fala muito mais do homem do que do próprio Deus. Deus criou todas as coisas e o homem vai arruinando tudo. Então a Bíblia não é um livro que o sujeito deplore por esta ou aquela razão. A Bíblia é um livro interessante em todos os aspectos. Mas o que é bom mesmo para servo de Deus, um crente consagrado, uma alma transformada, é meditar. E o salmista meditando diz: o caminho é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. E para o sujeito chegar a esta conclusão, ele tem que conhecer outros caminhos, descaminhos. O sujeito conhecia o caminho da família, o sujeito conhecia o caminho da política, participava de um reino, tinha livre acesso, até porque era genro do rei, tinha algumas vantagens em relação aos outros. Mas aí a conclusão dele é que não havia perfeição na relação matrimonial, não havia perfeição na relação familiar ou parentesco real. Não havia perfeição, mas no caminho de Deus sim. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus, ela orienta nisto, ela prova, ela mostra isto. Não com argumento, e sim com 1000 argumentos, com 1000 demonstrações. Não é uma tentativa, não é uma tratativa para convencer o homem. Não, é uma tratativa mostrando ponto a ponto o que Deus faz, o que Deus fez, o que o homem faz, como Deus se manifestou em cada geração. Então, a conclusão dele é muito simples. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é provada. É um escudo. Escudo é uma arma de defesa. É um escudo para todos. Quem confia em Deus usa esse escudo. Quem confia em Deus se beneficia deste escudo. É um escudo para quem confia nele. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Existe outro Deus? Não. Existem criações, invenções. É tanto que os próprios reis, as próprias nações mudavam seus deuses. Elevavam, derrubavam. Eu me lembro quando eu era garoto, aqui houve uma reforma, aqui no Brasil houve uma reforma que levou muita gente a reclamar. Uma reforma em relação à liturgia, o calendário litúrgico, e alguns feriados foram tirados, e algumas daquelas divindades lá supostas foram rebaixadas. Teve isso no calendário litúrgico. E teve gente que fez muito caso, muita questão com aquilo. Mas por que tiraram os ídolos? Alguns ídolos foram rebaixados dentro da liturgia, no calendário litúrgico da religião que até aquela época era o maior percentual de brasileiros eram de identidade católica. Ele se identificava. Tinha dele, eu sou católico apostólico romano. Aí o crente às vezes já, eu sou católico apostólico brasileiro, porque na verdade católico significa universal, e o sujeito dizia que era católico apostólico brasileiro, para confrontar com o católico apostólico romano. Mas a verdade é que só houve a retirada daqueles ídolos do calendário litúrgico, o rebaixamento deles, porque nunca foram verdadeiros, então podia ser tirado por quem quisesse. Mas o salmista diz: quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a fortaleza, senão nosso Deus? Onde está a segurança? Quem é a nossa fortaleza? Só o nosso Deus. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. O caminho de Deus é perfeito.
o versículo 30, o primeiro versículo do nosso texto. E no versículo 32, o salmista diz: o caminho de Deus, aliás, o Senhor me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Se o caminho de Deus é perfeito, o meu deve ser aperfeiçoado, melhorado, corrigido, aplanado. Então, é isto que ele diz aqui no versículo 32. No versículo 33, ele compara com animais que conseguem a proeza de andar em rochedos, em lugares íngremes, e esses animais aprenderam a usar uma espécie de maestria natural, tanto para se alimentar onde outros animais não alcançam, aquele arbusto, aquela erva que nasce nos rochedos, nos penhascos, como para se livrar, muitas vezes, de predadores. Então ele diz que os meus pés, foram habilitados como os pés dos cervos, como os pés das cervas, como os pés dos mamíferos que escalam montanhas. E termina confessando a dependência. Ensina ou habilita-me para a guerra. Ensina, me dá habilidade, me dá segurança, me orienta para que eu não morra na guerra. Na guerra é o seguinte: ou aprende ou morre, ou luta ou morre. Ensina-me, habilita as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebrem, destrua até mesmo o arco de cobre, o arco de aço, e assim por diante. E aqui nessa última, ele diz: também me deste o escudo da tua salvação. É aquela arma invisível que Deus disponibiliza para quem confia. Na linguagem também do salmista, no outro texto diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Então, meus amados, é uma benção a gente meditar na palavra, amanhecer meditando aqui. No último versículo ele diz: alargaste os meus passos debaixo de mim, e os meus pés não vacilaram. A questão do sujeito se postar com espaço suficiente é necessário. Uma pessoa, mesmo em pé e firme, mas os pés muito juntos, ela não tem habilidade, não tem estabilidade. Mas com espaço, os pés distanciados um do outro, dá mais firmeza. Alargaste os meus passos debaixo de mim e me deu firmeza. Que Deus abençoe, meus irmãos, que nós possamos glorificar o Senhor pelo novo dia. Hoje nós vamos suplicar a bênção do nosso Deus, mais uma vez, pelos nossos amados irmãos que estão enfrentando problemas gravíssimos de saúde. Tem alguns que estão hospitalizados e outros na fila. Hoje nós vamos tratar da saúde. Meu filho está em casa, está bem, e ainda com muita necessidade de assistência, está indo para o hospital com frequência. Bendito o Senhor, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Ó Senhor, abençoe e guarda os nossos irmãos, guarda, meu Senhor, a tua igreja, a nossa congregação, crianças, jovens e adultos. Estenda, meu Senhor, as tuas mãos sobre nós, nos dando, meu Senhor, a graça, a habilidade, Senhor, para fazer a tua obra, para divulgar o teu poder e para glorificar o teu nome. Amado Pai, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. E agora, Senhor, suplicamos pelos que estão enfermos. Senhor, tu conheces os teus servos na nossa congregação e em outros lugares, Pai, os que estão aflitos
por falta de assistência, por falta de leito, por falta de medicação nos postos onde eles costumam buscar. Ó Deus, socorre os meus irmãos. Tenha compaixão, ajuda, dá vitória e graça aos teus servos, Pai. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.